esta célebre passagem do Evangelho de São Lucas, dentro deste tempo da Páscoa, destes 50 dias da Páscoa que nós estamos vivendo, tempo de Páscoa que é tempo de renovação espiritual, tempo de redescobrir os valores essenciais da nossa fé, tempo de fazer a experiência da proximidade, da presença do ressuscitado que vive entre nós, que se faz presente e caminha conosco. Hoje então vemos esta célebre cena dos dois discípulos que voltavam de Jerusalém a caminho da pequena aldeia chamada Emaús. Duas referências, duas curiosidades. Primeiro, esses dois discípulos, um tem nome, o outro não tem. Um se chama Cleofas, diz o Evangelho, e o outro não tem nome. Por que será que o evangelista São Lucas disse apenas o nome de um e não do outro? Os exegetas bíblicos chegaram à conclusão de que esse outro discípulo seria o próprio São Lucas, que não quis colocar o seu próprio nome, porque dos evangelhos, dos 4 evangelhos que nós temos, São Mateus, São Marcos, São João e São Lucas, somente São Lucas é que escreve este evangelho, esta cena de Jesus que aparece a esses dois discípulos a caminho de Emaús. Os outros evangelistas não escreveram esta cena, portanto chegou-se à conclusão de que seria apenas São Lucas, que ao escrever, portanto seria ele o outro discípulo. Mas para, podemos assim dizer, uma teologia espiritual, nós podemos considerar que esse discípulo, esse outro discípulo não tem nome, porque esse outro discípulo pode ser cada um de nós. Cleofas e o nome de cada um de nós. Cada um de nós também somos esse discípulo que se coloca a caminho de Emaús. Cada um de nós também somos chamados ao discipulado de Jesus, a estar com Ele, a fazer a experiência da ressurreição, a poder também de certa forma recordar suas palavras, ao poder também participar do pão repartido, do pão partido, etc. Portanto, esse outro discípulo também pode ser cada um de nós. E os dois caminham para uma aldeia chamada Emaús, que na verdade essa aldeia chamada, essa localidade, ela não foi identificada com certeza dentro da geografia ali de Israel, de Jerusalém. Portanto, Emaús ficava a 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, mas essa cidade, essa aldeia, não se sabe se realmente ela existia ou não, ou deram esse nome a essa região para onde eles se dirigiam. Portanto, isso também tem um sentido. A localidade de Emaús não foi identificada com certeza, porque na verdade Emaús representa na realidade todos os lugares. Todos os lugares podem ser Emaús. Todos nós podemos nos dirigir para Emaús. Emaús pode ser todos os lugares. A estrada que nos conduz a Emaús é justamente o caminho de todos os cristãos, aliás, de todos os homens. E nas estradas de todos os homens, Jesus ressuscitado se faz companheiro de viagem, se faz peregrino, como que um forasteiro, mas ao mesmo tempo peregrino, unido, caminhando juntos com cada um de nós, para reavivar nos nossos corações o calor da fé, para reavivar nos nossos corações a esperança que tinha sido tirada, a esperança que tinha se esmorecido diante daqueles acontecimentos trágicos da Sexta-feira Santa em Jerusalém. Portanto, estes dois seguidores de Cristo, do qual também nós nos identificamos, do qual também nós nos colocamos,
Eles estavam tristes, diz o Evangelho, tristes, abatidos, deixaram Jerusalém, tristes e abatidos, e dirigiram-se para Emaús, e ao longo do caminho, aproximou-se deles o próprio Cristo ressuscitado, mas eles não o reconheceram. Por que será que não reconheceram Jesus? Por dois motivos. Primeiro, humanamente falando, Jesus ressuscitado, ele está revestido de uma nova realidade, de uma nova condição, porém o seu corpo traz ainda as marcas da paixão. Jesus estava como que desfigurado, não reconheceram Jesus no primeiro momento, parecia um forasteiro, um peregrino, que também vinha de Jerusalém, já que tinham ido a Jerusalém por ocasião da Páscoa, e aconteceu tudo aquilo, então estavam voltando tristes, abatidos, decepcionados, cegos. A decepção dos discípulos era tamanha, que eles não puderam reconhecer Jesus, porque na verdade, meus irmãos, é preciso compreender isso, eles depositaram uma expectativa sobre Jesus, eles depositaram em Jesus uma expectativa, uma confiança, eles depositaram em Jesus uma esperança humana, eles achavam que Jesus seria o Messias triunfalista, eles acharam que Jesus era um líder político, socialista, queria transformar Israel com novas leis, queria melhorar a economia, então eles depositaram em Jesus, na verdade, algo muito pequeno, e se decepcionaram, porque Jesus morreu na cruz, o líder deles tinha simplesmente sido derrotado, eles estavam muito maus, estavam decepcionados, abatidos, desiludidos, e voltando para casa, não queriam saber de ficar lá em Jerusalém mais tempo, por isso já tinham mais ou menos passado ali alguns dias, diz o Evangelho, deixaram lá os apóstolos e voltaram para Emaús. Meus irmãos, quantos de nós também não fazemos a mesma experiência? Quantos de nós também não depositamos em Jesus uma expectativa que podemos dizer pequena às vezes, relacionalmente pequena, por quê? Porque colocamos em Jesus a expectativa daquele que pode satisfazer alguma vontade, algum desejo, algum sonho, que Jesus pode dar alguma coisa, proporcionar alguma coisa no meu trabalho, enfim, no meu relacionamento, enfim, nós depositamos tão pouco, esperamos tão pouco de Jesus, e Jesus quer oferecer mais. Portanto, a gente se decepciona com Deus muitas vezes, não porque Deus não faz o que é bom para nós. Nós, como aqueles discípulos, também nos desiludimos com Jesus, porque esperamos em Jesus aquilo que Ele não pode dar, ou não quer dar, ou não lhe interessa dar, porque Jesus quer dar algo a mais, Jesus quer dar a salvação para o homem. Jesus quer que o homem seja salvo. Jesus não quer que o homem tenha o carro novo, Ele quer que o homem seja salvo. Jesus não quer que o homem tenha uma casa própria, etc. Ele quer que o homem seja salvo, que o homem conquiste a morada eterna, porque essa morada aqui da terra, seja alugada, seja emprestada, seja própria, ela vai acabar, ela vai terminar. É isso, meus irmãos, colocaram em Jesus uma expectativa pequena, e por isso se frustraram. Meus irmãos, um exemplo, é como se nós chegássemos diante de Jesus e disséssemos assim: ah, Senhor, me ajuda a comprar um carro novo. E Jesus olhasse para nós e dissesse: só isso, Leandro? Você não quer casar comigo? Você não quer fazer parte da minha vida? Você não quer fazer parte da minha intimidade? Você não quer caminhar comigo? Você não quer que eu faça parte? Você não quer casar comigo? Não quer fazer parte da minha vida? E eu poder fazer parte da sua? Só um carro? É isso. Muitas vezes nós então depositamos em Jesus uma expectativa a partir apenas de uma realidade
periférica, uma realidade superficial da qual nós vivemos e experimentamos. É o que aqueles discípulos que tinham seguido Jesus fizeram. Colocaram sobre Jesus a expectativa de que ele, sendo um líder, eles se sairiam bem também, seriam chamados também para compor o ministério de Jesus. E de repente, o líder morre na cruz. Então estavam abatidos com aquilo, tristes. Mas também, meus irmãos, nós podemos imaginar as tristezas da nossa vida hoje, que nos impedem também de ver Jesus. Se vocês chegarem a pensar um pouco, né? Quantos de nós que já não vivemos experiências dolorosas na nossa vida, tristes, quando a gente perde um pai, como eu já perdi o meu, e a gente não lembra. Eu não lembro, por exemplo, do velório do meu pai. Eu tenho sim lembranças, mas lembrar de cada um que lá esteve, que cada um me disse, como foi, não lembro. Por quê? Porque a tristeza era tão grande que a gente nem lembra, a gente nem reconhecia algumas coisas ali. É exatamente isso que os discípulos estavam experimentando, uma tristeza tão grande, que a tristeza parecia maior do que aquilo que estava diante dos olhos deles, e eles não conseguiam ver. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento assim na vida, a tristeza, a decepção, a dor é tão grande, que parece que a gente não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado. A gente acha que Deus nos abandonou, mas na verdade Ele está ao nosso lado, caminhando conosco. Às vezes Ele não vem ostensivamente, de frente, Ele vem por detrás, permanece do nosso lado e vai ouvindo. Veja o que Jesus começou a dizer: mas por que vocês estão tristes? Ué, você não sabe o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Olha, você é o único aqui, peregrino de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? O que foi que aconteceu? E Jesus foi instigando os discípulos a contarem tudo aquilo. Às vezes é preciso colocar para fora, não é isso? Jesus fez isso, para que os discípulos pudessem colocar tudo para fora, aquela amargura, aquela angústia, aquilo que estava dentro deles. Muitas vezes, meus irmãos, é só isso que nós precisamos fazer, não é? Colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo. E Jesus é esse amigo, esse companheiro, que se coloca ao nosso lado e diga: muito bem, diga, o que você está sentindo? Jesus é como um médico, um psicólogo, que diz: olha, muito bem, me diga, o que você está sentindo? E a gente começa a falar tudo que está sentindo. O que o médico vai fazendo? Um diagnóstico. E tudo aquilo que a gente vai falando, ele vai chegar ao problema. Ele quer chegar ao problema. O psicólogo também fica ouvindo, a gente conta histórias, fala, e ele quer chegar à raiz do problema, para sanar o problema. Foi isso que Jesus fez. Jesus pediu para eles contarem, porque Jesus queria chegar na raiz do problema. E quando Jesus percebeu que eles estavam tristes, abatidos, etc., porque esperavam que Jesus seria tal, Messias, tudo mais, e não foi, isso, aí Jesus começou a falar: olha, mas não era preciso que acontecesse tudo isso? Não era preciso que o Filho do Homem sofresse, padecesse? Não é isso que diz as Escrituras? Olha aqui, Moisés falou isso, Elias falou isso, os profetas falaram isso, os salmos falaram, e Jesus começou a mostrar em todas as passagens da Escritura que falavam sobre ele, sobre o verdadeiro Messias, sobre o servo de Deus. Jesus começou a explicar para eles, e eles foram abrindo a inteligência deles. E aí, após então sanar o problema deles, Jesus vai além. Naquele diálogo, algo que impressiona muito, meus irmãos, nesses dois discípulos, certamente também em nós, e que certamente impressionou Jesus, aquilo que Lucas colocou nos lábios daqueles dois discípulos. Quando Jesus pergunta o que aconteceu, e eles vão narrando para Jesus tudo o que aconteceu, e dizem assim:
Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui está talvez uma das expressões mais fortes do Evangelho. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. Esse verbo no passado aqui deve ter sido uma facada no peito de Jesus, que amava aqueles discípulos, que seguiam Jesus Cristo, e de repente os discípulos dizerem: nós esperávamos. O que significa esse verbo no passado? Esperávamos significa nós acreditávamos, nós seguíamos, nós esperávamos, nós acreditávamos nele, mas agora tudo acabou, né? Nós esperávamos, significa que esse drama dos discípulos surge como que um espelho também da situação de muitos de nós hoje. Parece que a fé tenha falhado totalmente. Nós esperávamos, não esperamos mais nada, tudo acabou. E quando eles imaginavam que tudo havia acabado, é então que estava iniciando uma nova história de amor. Quando eles esperavam que era o fim, é que estava iniciando verdadeiramente uma nova consciência. Quando eles achavam que era o fim, que havia tudo acabado, é que começava então a surgir discípulos verdadeiramente conscientes da sua fé. Isso é a verdadeira fé. E Jesus vai abrir os seus olhos, Jesus vai aquecer os seus corações, para que eles possam renascer, para que aquilo que eles achavam que era o fim, na verdade é o início. Quantas vezes também nós já experimentamos na nossa vida o fim de algumas coisas, o fim de um relacionamento, o fim de uma amizade, o fim de um emprego. Quando a gente achava que era o fim, na verdade era o início de uma nova vida, de uma vida agora muito melhor, de uma realidade muito melhor, de uma alegria que jamais havíamos experimentado. É isso, meus irmãos. Por isso esse esperávamos parecia que era o fim, mas Jesus mostra para eles que a fé que estava em crise por causa daquelas experiências negativas que eles haviam feito, por causa daquele sentimento de abandono que eles estavam vivendo, como se o Senhor tivesse abandonado, é ali que inicia uma nova história de amor. Contudo, esta estrada para Emaús, na qual caminhamos, pode tornar-se também para nós o que foi para aqueles discípulos. Emaús pode ser um caminho de purificação. Emaús pode ser para nós um caminho de conversão. O que é conversão mesmo? Mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles se converteram. Eles converteram-se da tristeza à alegria. Eles converteram-se do desespero, da desilusão à esperança. Eles converteram-se do distanciamento, porque estavam já indo embora, deixaram os apóstolos, deixaram a igreja, né? Abandonaram tudo. Então, do distanciamento, converteram-se para a vida comunitária, voltaram para Jerusalém, voltaram para junto dos apóstolos. Portanto, conversão não só no aspecto cansativo, de desapego, de renúncia, mas conversão como uma forma de assumir novos comportamentos, novas atitudes, novas formas de vida. É isso que aconteceu com aqueles 2 discípulos e é isso que tem que acontecer também com cada um de nós. Por fim, quando então Jesus fingiu que ia mais para frente, mais adiante, eles disseram: não, Senhor, fica conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando, etc. Vejam só,
ainda não haviam perdido tudo que aprenderam do mestre. Tiveram compaixão daquele forasteiro, daquele desconhecido, tiveram compaixão dele, foram sensíveis. Não, fica com a gente, já está tarde, é perigoso a estrada, fique aqui, durma aqui, vamos comer alguma coisa. Vejam, meus irmãos, nem tudo está perdido. Eles ainda têm lá dentro deles os ensinamentos de Jesus. Tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. Eles ainda foram sensíveis. O sofrimento não foi maior ainda, o sofrimento não havia acabado com tudo, ainda eram homens bons. E Jesus então entrou, colocou-se à mesa, pôs-se à mesa, como diz o Evangelho, e quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Enquanto ele distribuía o pão, nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus o que fez? Desapareceu no meio deles. Por que Jesus fez isso? Para mostrar, olha, o novo sinal da minha presença é esse aqui, ó, o pão partido. Não sou mais eu, mas eu me entreguei lá na ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é dado por vós. Eu estou convosco todos os dias. Mas essa forma de Jesus estar conosco agora é no pão, no sinal do pão partido no altar. Por isso que Jesus desaparece, porque não é mais a sua presença física, mas agora Jesus se faz presente sacramentalmente no pão que é partido, no pão da Eucaristia. É a nova presença do ressuscitado no meio de nós, no sinal do pão partido. Quando então nós celebramos a Eucaristia, o ressuscitado se faz presente no meio de nós. E a alegria daqueles discípulos de poderem ter redescoberto pela fé essa presença do Senhor naquele pão foi tão grande que eles foram imediatamente para Jerusalém e voltaram para junto dos apóstolos e contaram tudo aquilo que tinha acontecido e foram dar testemunho de tudo aquilo que eles ouviram, de tudo aquilo que eles experimentaram. Nós somos também esses discípulos que estamos a caminho do Emaús da nossa vida e somos também instruídos pela palavra a cada celebração da missa. Na verdade, a história de Emaús é a missa, instruídos pela palavra e depois alimentados pela Eucaristia, como fez Jesus com os discípulos de Emaús. Nós também, instruídos pela palavra, alimentados pela Eucaristia, voltamos para Jerusalém. Qual é a Jerusalém? A Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, o céu. Portanto, aqui na terra, nas estradas de Emaús, que nós nunca percamos de vista, que nós nunca fechemos os ouvidos à voz de Deus presente pela sua palavra e que nós nunca nos equivoquemos diante daquele que está presente no meio de nós, no Santíssimo Sacramento do altar, na Santíssima Eucaristia, para que possamos um dia estarmos definitivamente na Jerusalém celeste, na Jerusalém do céu. Assim seja. Amém.